Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos por mais um sábado que o Senhor nos deu e também te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu também de estarmos juntos para estudarmos. Pedimos que o seu Santo Espírito esteja conosco nesse momento, abrindo nossas mentes e peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da comunidade LGBT e nós vamos falar dessa história por conta da homofobia fazer parte do nosso teste, assim como o racismo e o sexismo. E, e assim como a gente vai na história desses dois grupos, para entender o que eles sofreram durante os anos, os séculos, a gente também tem que ir na história das pessoas que fazem parte da comunidade LGBT para também entender o que eles sofreram e assim a gente ter mais compaixão por eles, né, amor, e entender o que eles sofreram durante todo esse tempo. Para começar a história, nós temos que voltar lá na Grécia, na Roma Antiga, onde a, a, a prática homossexual era totalmente normal, né? Era uma coisa bem normalizada na sociedade. Inclusive, existia crenças de que pessoas, homens que se relacionavam, homens mais velhos, que se relacionavam com homens mais jovens, conseguiam passar sabedoria para esses homens mais jovens. E dentro desse sexo que ocorria entre eles, quando o homem mais velho, ele não podia ser o passivo nessa relação, ele sempre tinha que ser o ativo, porque era ele que passava essa sabedoria para os mais jovens. E era muito mal visto isso naquela época, se esse homem mais velho fosse o passivo nessa relação. Então, a prática homossexual também, ela nessa época, na antiguidade, ela era muito retratada em cerâmicas, esculturas e pinturas, e historiadores acreditam que por isso esse termo homossexualidade nem era necessário para se referir a essas pessoas, porque era realmente algo que não fazia diferença para ninguém, era realmente algo super natural naquela época. E assim como o Parminder comentou na Campal aqui do Brasil, a criminalização da prática homossexual, ela é uma característica de nações que têm a junção com o protestantismo cristão, né? Cristianismo católico ou protestante. Então, nessa época não existia a influência da igreja, e por isso a prática era totalmente normalizada. Tudo maravilhas, né? Até chegar a igreja e se juntar com o Estado, que a gente sabe que isso nunca foi bom para nenhuma dessas classes que foram oprimidas nessa época. E nessa época, a gente sabe que a vontade, que o que a igreja falava era absorvido pelo Estado, o Estado pegava isso como se fosse o próprio Deus que estivesse falando, né? Então, se, por exemplo, se a igreja falasse que comer capim era pecado e você fosse comer capim, você ia ser perseguido, torturado e morto, enfim, várias dessas coisas. Isso não foi diferente. A igreja naquela época tinha a visão de que o sexo era voltado só para a procriação da raça humana. Então, tudo que saía disso era considerado uma abominação. Então, claro que pessoas que praticavam relações homossexuais eram vistas como pecadoras, eram vistas como pessoas, né, como que fala a palavra? Abomináveis. Pessoas abomináveis. Então, nessa época, assim como pessoas que foram perseguidas, as pessoas foram comidas vivas, foram castradas, foram queimadas em fogueiras, enfim, receberam vários tipos de tortura. Então, desde essa época, nós temos essa ideologia cristã, assim, dentro da sociedade, né, colocando na sociedade de que a prática homossexual é errado, é pecaminoso, é uma abominação, é algo sujo, promíscuo. Então, a gente tem, desde essa época, desde a Inquisição, nós temos séculos e anos tendo a sociedade em cima disso, né? E pulando para outro ponto da história que é importante nessa questão de homossexualidade, é no regime nazista. No regime nazista, a ideologia que eles tinham era parecida com a ideologia
bem semelhante à ideologia que tinha a igreja na época da Inquisição, e eles acreditavam que pessoas homossexuais, elas não, né, não podem se reproduzir, não conseguem se reproduzir, então isso ia ser algo que ia prejudicar a, na reprodução de pessoas arianas, né, das pessoas que eles acreditavam serem a raça superior. Então, essas pessoas eram pegas, pessoas, homens principalmente, sofreram bastante nessa época. Eles eram identificados, como aí na imagem está aparecendo, com o símbolo de um triângulo invertido rosa, e eles eram rejeitados até pelos próprios prisioneiros. As mulheres lésbicas, elas eram identificadas com um triângulo preto invertido também, só que dentro desse triângulo, dentro dessa identificação, tinha tanto mulheres lésbicas quanto mulheres que tinham pensamentos feministas, mulheres que, em geral, que não faziam parte da mulher nazista ideal, né? Da mulher ideal. Então, os soldados pegavam esses homens e levavam eles ao campo de concentração na intenção de curar eles. Então, só que, né, eles sofreram várias torturas por conta disso, nessa tentativa de cura, e era dado para eles também os piores trabalhos, e, enfim, eles foram levados a vários tratamentos bizarros e bem cruéis. E dentro desses tratamentos, nós temos a castração, nós temos também a injeção de várias doses, assim, altas doses de hormônios masculinos, e também a lobotomia. E quando esses gays, né, especialmente os homens, enquanto esses gays eles eram curados, entre aspas, né, tanto que, não sei, curados, falarem que eram curados por conta de medo, por não quererem mais estar dentro desses campos, eles eram enviados a, né, bases militares para combater os russos. Eu comentei sobre lobotomia aqui, e essas pessoas, esses homens, eles eram levados a... Eles eram cobaias, na verdade, dessa prática de lobotomia que foi aperfeiçoada por esse neurocirurgião chamado Egas Moniz. Ele era um professor, pesquisador, político, escritor inglês, como estava aí, e ele acreditava que a homossexualidade era uma doença mental, era uma perversão e tinha que ser tratada como uma doença mental. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas homossexuais dos campos de concentração e treinavam essa prática, né? Que era colocar, acho que tem uma imagem mais para frente, essa aqui, essa última explica melhor. Eles enfiavam esses negócios no cérebro da pessoa e tentava mexer lá para ver se conseguiam curar essa pessoa, né? Era uma coisa bem bizarra e bem, né? Então, nesse lado da ciência, nós temos ele, Egas Moniz, que inclusive ganhou o Nobel na medicina por conta desse procedimento. Só que o que aconteceu com essas pessoas? Elas viravam vegetais humanos, né? Porque mexia bem nessa parte da frente frontal do cérebro. E no outro extremo da ciência, nós temos Jim Harmer. E, inclusive, o Parminder mostrou um vídeo dele na última campal que teve na França. Ele é um geneticista e ele acredita que exista um grupo de genes que fazem parte da orientação sexual da pessoa, né? Eu não vou passar o vídeo para vocês, mas a Ana Nofoente me passou a transcrição desse vídeo. São só 3 slides escritos, não é muita coisa para ler. Então, eu vou pedir para alguém ler para mim. Na verdade, eu vou escolher, porque senão vai levar muito tempo. Ana Paula, você pode ler para a gente, por favor, esse primeiro parágrafo? A ciência é muito convincente de que os genes e outros fatores biológicos são muito importantes. Pessoas de direita frequentemente dizem que não há um gene gay. Eles até me citam quando eu digo que não há um único gene gay. E isso está tão certo quanto é verdade que não há um gene de altura, não há um gene de cor de olho e não há um gene de cor de cabelo. Todos esses traços são controlados por um grande número de genes que interagem um com o outro, que interagem com o ambiente, mas isso não significa que esses traços não sejam genéticos. Então, provavelmente, há muitos genes diferentes que afetam a orientação sexual. Nós não sabemos o que eles são ainda.
Nós não sabemos como eles funcionam, mas há evidências muito convincentes de que eles de fato existem. Então, ele está falando basicamente nesse primeiro parágrafo que as pessoas falam que não existe um gene gay, mas ele fala que também não acredita que existe apenas um gene, mas sim um conjunto de genes que, da mesma forma que interferem na cor do teu olho, na cor do teu cabelo, interferem também na orientação sexual. Eu vou escolher outra pessoa para ler o segundo parágrafo. Pode ler, Chloe. A principal coisa que está impedindo a pesquisa sobre orientação sexual agora é a falta de financiamento. E isso se dá em grande parte por conta da direita tão veementemente se opor a esse tipo de pesquisa. Se nós tivéssemos a mesma quantidade de pesquisas no gene gay como nós temos para muitos outros genes para traços comportamentais, nós teríamos uma descoberta rapidamente. Então, o que está falando aqui é que a falta de financiamento para esse tipo de pesquisa é o que está retardando a conclusão desse estudo. Isso se dá principalmente por conta da direita. Claro, tipo, nós sabemos que a direita tem um pensamento muito conservador em relação aos homossexuais e acreditam que realmente é uma abominação e que a prática que práticas homossexuais são erradas, né, que vai contra a vontade de Deus. E claro que eles não vão financiar um estudo baseado nisso, porque imagina, eles estão lá, vamos financiar, mas aí descobre que realmente existe esse conjunto de genes que vai interferir na orientação sexual da pessoa. E eles não querem isso, né? Não querem que isso seja provado cientificamente, né? Tenha uma prova assim real que realmente isso exista. Próximo parágrafo. Vou pedir para outra pessoa ler. Cléo, você pode ler, por favor? Quando ele menciona o ambiente, não se refere à forma como foram criados como causa de orientação sexual. O ambiente poderia ser algo como tendo sarampo quando você tem 3 anos de idade. O ambiente Perdão. Tá. O ambiente é importante. Geneticistas diferenciam entre ambientes que são coisas como a maneira que os pais tratam os filhos, escolas que frequentam ou se eles vão ou não para o grupo de escoteiros, e outros fatores ambientais mais aleatórios. E todas as evidências mostram que não há nada na forma como uma pessoa foi criada que faça com que ela seja gay, assim como não há nada na forma como uma pessoa foi criada que faça com que ela seja hétero. O que nós sabemos é que nenhum dos fatores que antes se costumavam suspeitar, como ter um pai distante ou uma mãe muito próxima, brincar muito de boneca ou não jogar bola suficiente, nenhuma dessas coisas importam. Nenhuma delas permaneceu depois de cuidadosa pesquisa controlada. Ok. Então, ele menciona o ambiente como algo que, digamos, afetou diretamente no corpo dessa pessoa. No caso, ele menciona sobre a exposição de hormônios no útero materno, ou se a criança teve alguma doença, né, tipo um sarampo. E ele acredita que se ele pega essas informações, eles conseguem entender melhor como se dá esses genes, né? E ele menciona também que não importa a forma como você cria o teu filho, não vai fazer diferença na sexualidade dele. Se você pega um menino e deixa ele no mundo todo rosa, com bonecas ou coisas que a sociedade coloca que são coisas do sexo feminino, ele não vai ser homossexual quando ele crescer, ele vai ser hétero se ele for hétero. E isso não vai ter interferência nenhuma na vida dele, na vida sexual dele. Assim como se você pegar um bebê do sexo feminino e colocar ela no mundo rosa, com carrinhos, bola, coisas que são direcionadas ao sexo masculino, isso também não vai ter interferência nenhuma
na sexualidade dela quando ela crescer. Último slide. Lara, você pode ler, por favor? O papel de fatores biológicos na orientação sexual. Em adição à pesquisa genética, houve um grande número de estudos de outros traços que parecem ter correlação com a orientação sexual. Isso inclui certos cliques autistas na orelha, o comprimento de diferentes dígitos na mão, se é destro ou canhoto, etc. E tudo isso provavelmente são indícios de eventos de desenvolvimento sexual subjacentes. Eles são importantes para a orientação sexual. Então, elas podem não necessariamente fazer com que uma pessoa seja gay ou hétero, mas eles estão relacionados através dos mesmos caminhos biológicos. Eu acredito que um ponto crítico é que nenhuma dessas coisas são uma escolha. Nenhum deles nem mesmo aprenderam que esses são marcadores biológicos para algo tão profundo que se passa dentro das pessoas. Então, ele está falando basicamente que, assim como você não escolhe esse tipo de coisa, você não escolhe a sexualidade que você vai ter. Se você nasceu hétero ou homossexual, você vai ser o que você é, independente do que você for exposto na sua vida, em questão de cores, né, esses ambientes que a gente acredita que a sociedade, em sua maioria, acredita que vai ter alguma influência na vida. Indo agora para a época que nos leva ao mês do orgulho LGBT, dia 28 de junho de 1969, para contextualizar, nessa época, na década de 60, era proibido por lei em todos os estados americanos ter práticas homossexuais. Se eu não me engano, foi em 1962 que a cidade de Illinois foi a primeira cidade, a única cidade dos Estados Unidos a não criminalizar mais a prática homossexual. Só que o resto de todo o país ainda era totalmente proibido. Inclusive, nessa época, eram feitas propagandas contra as pessoas homossexuais e foi assim, falando que pessoas homossexuais não poderiam ser felizes, que isso era uma perversão. As pessoas viam isso como uma psicopatia ainda, como uma doença mental, como uma perversão, e que precisava de cura. Assim como lá na Inquisição, como no regime nazista, eles ainda têm esses mesmos pensamentos. Então, assim como lá no nazismo, eles tentavam curar essas pessoas, não foi diferente nessa época da década de 60, né, que está aqui atrás, né, faz pouco tempo. Eles ainda tinham terapias bem agressivas para curar a sexualidade das pessoas. Eles tinham terapia de choque, que eles descarregavam eletricidade no corpo das pessoas, principalmente dos homens, de novo. Quando eles vinham fotos de homens nus na sua frente, né, e tinham uma ereção, eles descarregavam eletricidade no corpo dessa pessoa até ela não ter mais ereção ao ver essa foto, né, essas fotos de homens nus. Também tinha terapia de aversão, em que eles davam medicamento para a pessoa vomitar sempre que visse pessoas do mesmo sexo também, nuas. E também tinha altas doses de medicações e castrações químicas, né, que era medicamentos para cortar a libido da pessoa, ou castração física também, né, que te retirava o órgão genital. E também existia casos de lobotomia, então eles preferiam que a pessoa ficasse vegetando na cadeira lá na cama do que eles fossem homossexuais, né? Do que eles fossem o que eles eram de fato. E nessa época também, os policiais, eles se disfarçavam e começavam a dar em cima das pessoas, de outros homens, e quem correspondessem, eles levavam, né, para prisão com suspeita de homossexualidade, deles serem homossexuais. E essas pessoas tinham suas vidas expostas em jornais. Enfim, e tudo que eles faziam era prejudicado também. Essas pessoas que eram expostas, ou que a sociedade sabia que eram homossexuais, elas não conseguiam arrumar emprego, elas eram demitidas por justa causa, e, enfim, elas não tinham uma vida social, né? Ninguém queria se aproximar dessas pessoas. Ok. Então, nessa época,
as pessoas homossexuais, elas viviam escondidas, né? Elas não ousavam mostrar a sua sexualidade para ninguém. Né? Eles não tinham essa liberdade que a gente tem hoje de se assumir, de sair do armário, né? Só que existia um lugar, um bairro, The Village, que as pessoas podiam ser mais ou menos do jeito que elas eram, né? Existia um bar chamado Stonewall Inn, e esse bar, ele era chefiado por uma máfia. Máfia, policiais, a gente sabe que rola muita propina, então eles pagavam para os policiais para eles não fecharem esses bares, especialmente esse bar, e não interditar, né? Então, existia esse lugar em que as pessoas conseguiam ir ainda para, né, se socializarem, essas coisas. A igreja, nessa época, ela falava muito mal desse bairro, né? E só que enquanto elas falavam mal, falavam tipo, lá habita o demônio, pessoas que eram homossexuais e ouviam isso conseguiam pensar tipo, então eu tenho um lugar onde eu posso ir e onde eu posso ser eu mesmo, né? Então, só que isso começou a movimentar muito, começou a encher de muitas pessoas, e isso chamou a atenção dos políticos. E naquela época, por conta chamada a atenção, ter muito movimento, eles começaram a limpar as ruas, né? Querer limpar as ruas, literalmente matar essas pessoas, enfim. Ok. Ok, então... e outra coisa que eles não podiam fazer nessa época, além de ser negado o trabalho, bebida, socialização, eles também tinham uma lei de que eles tinham que usar, no mínimo, 3 peças de roupas que pertenciam ao seu sexo, né? Então, a partir daí, a gente consegue, eu acho que, enxergar um pouco como essas pessoas foram oprimidas e como elas não conseguiam ter uma vida normal, né? Uma vida social. Inclusive, muitas delas se suicidavam por conta disso. Agora, eu vou ler um artigo do BBC News que relata um pouco o que aconteceu naquela noite de 28 de junho, que foi o dia que eles começaram a revolução pelos seus direitos, né? E é o dia que é comemorado o orgulho gay aqui no Brasil e no mundo todo. Na verdade, eu pedi para alguém ler de novo. Tetinha, você pode ler para a gente o primeiro parágrafo? Na madrugada do dia 28 de junho de 1969, a polícia resolveu fazer mais uma batida no bar. Era a terceira vez em um espaço curto de tempo que policiais faziam essa ação em bares gays daquela área. Obrigada. Os policiais, eles revistavam de forma muito humilhante as pessoas que eram homossexuais e invadiam esses bares e, enfim, era um momento muito constrangedor para as pessoas que estavam sendo revistadas, né? Continuando o próximo parágrafo. Renildo, Gisele, algum de vocês podem ler o segundo parágrafo, por favor? Prenderam funcionários que ia levar sob custódia pintadores travestis e que não estavam usando ao menos 3 peças de roupa adequadas ao seu gênero com a lei. Muito obrigada, Gi. Roberto, você pode ler o próximo, por favor? Posso sim. 13 pessoas foram detidas. Algumas, ao serem levadas para a viatura, decidiram provocar os policiais, fazendo caras e bocas para a multidão. A polícia, então, começou a usar de mais violência para fazê-las entrarem nos carros. Pode ler o próximo também, por favor? A partir daquele momento, a multidão fora do Stonewall Inn começou a jogar moedas nos policiais, e, em seguida, garrafas e pedras. Também tentaram virar de cabeça para baixo uma viatura. Obrigada. Jéssica, você pode ler os 2 seguintes, por favor? Os policiais fizeram uma espécie de barricada para se defender dos manifestantes e acabaram sendo escurralados dentro do bar. Alguém atirou um pedaço de jornal com fogo dentro do Stonewall Inn
e começou um incêndio. Os policiais usavam uma mangueira para conter as chamas. Decidiram também usar aquela água contra a multidão. A partir deste momento, parte da comunidade gay de Nova York, que até então se escondia, foi às ruas protestar nos arredores de Stonewall Inn durante 6 dias. Muito obrigada. Os dois últimos eu vou pedir... João Pedro, você pode ler, por favor? Pela manhã, quando o último policial deixou Stonewall Inn, a gerência do bar colocou um aviso de que o local voltaria a funcionar normalmente, e assim o fez. Mas os manifestantes foram para as ruas novamente protestar por seus direitos naquela e nas noites seguintes. Os manifestantes demonstravam orgulho de ser quem eram e provocavam a ordem e a polícia, como relata o jornalista Lucian Truscott IV na reportagem sobre a revolta publicada no jornal Village Voice. Mãos dadas, beijos e poses acentuavam cada um dos aplausos como uma libertação homossexual que havia aparecido apenas fugazmente na rua antes, escreveu ele. Muito obrigada. Então, basicamente foi isso que aconteceu naquela noite, e essa virou uma data muito importante para a comunidade LGBT, e realmente marca um dia não para a gente se orgulhar e sair nas ruas e falar de, eu sou gay, eu tenho orgulho disso, mas é um dia para relembrar toda essa história de luta que a gente teve durante todos esses séculos. E olhar a história permite a gente ver os reflexos de anos, de séculos que a gente ainda tem hoje, né, de intolerância, preconceito e ainda de morte. E para agregar mais conhecimento nessa questão da comunidade LGBT, a gente vai ver alguns termos agora sobre sexo e gênero, para depois ir para o significado de cada letra da sigla LGBTQIA+, ok? Então, sobre o sexo, quando a gente fala de sexo, a gente está falando de características biológicas das pessoas. São características que vão atribuir ao bebê quando ele nasce. Então, dentro dessas características, nós temos a característica anatômica, que se dá pelos genitais, né, pelo pênis e pela vagina, e pelos corporais, que são características primárias do ser humano, né? Nós também vamos ter a característica cromossômica, que a gente sabe que o par X se refere ao sexo feminino e XY ao masculino. E ainda assim, dentro dessa característica biológica, nós temos a gônada, que se refere aos órgãos reprodutores, né? A gente tem os ovários e os testículos. Os ovários se referindo ao sexo feminino e os testículos ao sexo masculino. Isso é uma coisa, acho que todo mundo já está bem familiarizado. E acredito que seja bem prático de entender também, bem simples de entender. E agora, gênero... E questão de gênero, a gente tem... só uma coisa, esses gráficos foi o Gabriel que fez, Gabriel Barrios, muito obrigada, eu colei dele. Então, sobre gênero, eu vou falar sobre identidade de gênero, orientação sexual e papel de gênero. Eu não vou falar sobre comportamento social, porque foi uma coisa que eu não entendi muito bem ainda, então eu prefiro não falar sobre. Então, nós vamos nos ater a papel de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Quando a gente fala de papel de gênero, a gente está falando sobre algo que é distribuído socialmente, né? Então, a gente está falando sobre brinquedos, cores, vestimentas, coisas que são distribuídas entre os sexos. Então, por exemplo, vestidos, saias, maquiagens, cor rosa, são coisas atribuídas socialmente ao sexo feminino. E o contrário disso, né, cor azul, brinquedos como caminhões, bolas, calças, são coisas que são... Desculpa. São coisas que são atribuídas ao sexo masculino. Identidade de gênero está escrito aqui, é o sentimento de fazer parte da categoria do sexo feminino ou masculino, do sexo biológico que foi atribuído a você no seu nascimento. Então, é esse sentimento de fazer parte
pertencer a esse sexo. E orientação sexual é uma reação erótica ou afetiva pelo sexo, né, pelos dois sexos, ou por um ou pelo outro sexo. Então, eu gostei muito desse bonequinho que eu assisti na internet, que facilita muitas coisas para entender depois sobre as pessoas, sobre as letras da sigla. Provavelmente eu vou ficar voltando nesse slide aqui para mostrar mais ou menos como funciona. Então, indo para a sigla agora, começando com a letra L, ressaltando que nesses slides, todas essas bandeiras aqui, cada letra na sigla tem uma bandeira, e eu tentei colocar em todos os slides a bandeira aqui referente à letra, e esses bonequinhos aqui embaixo não fazem parte da bandeira, eu só coloquei para tentar ilustrar melhor. Então, mulheres lésbicas, são mulheres que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo sexo. Então, não vai estar relacionado à identidade de gênero dela, nem o papel de gênero, vai estar relacionado à orientação sexual dela. Vai estar, né, referente a quem ela se sente atraída, a quem ela tem essa atração sexual ou afetiva, que no caso vai ser pelo mesmo sexo. Os gays seguem o mesmo princípio, só que com homens, né? São homens que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo sexo, né? Pelo sexo masculino. E também nós temos a letra B, que são os bissexuais, que se referem a homens ou mulheres que sentem atração pelo mesmo sexo e pelo sexo oposto. Nós temos a letra T, que está se referindo às pessoas trans, né, e travestis, que são pessoas que, vou ler aqui, que não se relaciona com a orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero. Dessa forma, corresponde às pessoas que não têm a identidade do gênero que pertence. Se a gente volta no bonequinho, a gente vai ver que não vai ter ligação com a orientação sexual da pessoa, mas sim com a identidade sexual. Ela não vai se sentir pertencente ao sexo que ela tem, né? Que foi com que ela nasceu. Então, por exemplo, uma mulher tem o sexo biológico dela, né? Ela nasceu com uma vagina, com ovários, essas coisas, e só que ela não se sente pertencente a esse sexo que foi atribuído. Então, isso torna essa pessoa uma pessoa trans, ok? E essa pessoa trans pode sim ser gay ou lésbica, né? Se ela não se identifica com o sexo que foi sexo feminino, no caso, nesse caso, ela vai ser um homem trans, e se ele se relacionar com uma mulher, ele vai ser um homem trans hétero. E se ele se relacionar com um homem, ele vai ser um homem trans gay. Ok? Então, aqui nessa imagem, eu gostei muito dessa imagem de um homem se olhando no espelho, não conseguindo enxergar um homem, mas sim uma mulher. E do outro lado, uma mulher se olhando no espelho, não conseguindo enxergar uma mulher, mas sim um homem. Nós teremos a letra Q também, que significa queers. Sinceramente, foi a letra que eu mais tive dificuldade de entender, mas eu pedi algumas informações para algumas pessoas, o Rafael Avelino me ajudou bastante, muito obrigada. Mas se refere, basicamente, queers, sua palavra significa estranho, é tudo que foge do padrão da sociedade. Então, basicamente, toda sigla LGBT se encaixa dentro dessa letra, queers, porém, essas pessoas também acreditam que não tem isso de identidade de gênero, não, papel de gênero. São pessoas que não acreditam que você tem que seguir o que a sociedade impõe para você. Por exemplo, pode ser homens que vestem saias, vestidos, que se maqueiam, mas que isso não afeta a orientação sexual dele, nem a identidade de gênero, só que eles simplesmente não querem se vestir como a sociedade quer que eles se vistam, tá? Então, isso também vai estar relacionado com o papel de gênero, né? Como eles se mostram para a sociedade. E pessoas intersexuais, que são pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas. Vou ler aqui. A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. As suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal, cromossomos, genitais e hormônios, não se enquadram na norma binária masculino ou feminino.
Então, são pessoas que nascem com os dois órgãos sexuais, ou com o externo de um sexo e o interno de outro. E o que essas pessoas lutam para que elas que não sejam feitas cirurgias nelas quando elas são bebês. Essas pessoas lutam para que elas cresçam do jeito que elas são, e se elas crescerem e quiserem mudar, fazer uma cirurgia, que elas escolham isso, né? Os médicos acreditam que essas pessoas, ao se desenvolverem, podem ter muitos problemas psicológicos acredito por conta da sociedade em si, né, que zombaria muito dessas pessoas, mas elas acreditam que isso não tem nada a ver, que elas sim têm o direito de escolher se elas vão fazer cirurgia ou não, e qual sexo elas vão escolher se elas forem fazer cirurgia. Tá. E por último, na sigla, nós temos a letra A, que se refere aos assexuais. Pessoas assexuais não sentem atração sexual por outras pessoas, independente do sexo ou do gênero. Existem diferentes níveis de assexualidade e é comum que essas pessoas não vejam as relações sexuais humanas como prioridade. Eu gosto muito desse diálogo aqui que eu achei na internet, é um diálogo entre uma paciente, acredito, e uma psicóloga, ela é uma sexóloga, algo assim. Ela tá falando que ela fez uma parábola aqui de que é como se ela estivesse cercada por um banquete, por coisas que ela gosta, que ela gostaria, que ela, né, poderia comer, só que ela não sente fome, ela não sente essa necessidade de ir lá comer. E aí a sexóloga ou psicóloga, nesse caso, pergunta se ela sabe o que é sexualidade e explica que é quando alguém não sente atração sexual por nenhum sexo ou gênero, e que o sexo não é prioridade para algumas pessoas, não é interessante para algumas pessoas. E que, sim, e que algumas pessoas que são assexuais, elas sentem atração romântica e sentem vontade de se relacionar de forma romântica, só que sem a parte do sexo. E dentro da sexualidade existem vários níveis, né, que se enquadram, não entram aqui nessa letra A, mas sim no mais da sigla LGBT, que são Grey Aces, ou demissexuais, que são pessoas que provavelmente sentem atração só quando tem um vínculo emocional muito forte, ou que quase nunca sentem atração sexual, e os assexuais restritos, que são pessoas que nunca sentem atração sexual, e podem sim ou não querer ter uma relação romântica, sem a parte do sexo. E o mais que engloba todas as pessoas que não se sentem representadas por nenhuma das letras anteriores, tá? Acho que acabou por aqui meu sermão. E eu acredito que é importante essas informações, não só para as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, mas para todo mundo. Eu acredito que quando a gente vai em busca de conhecimento, de histórias de pessoas que são oprimidas, que foram oprimidas durante a história, acredito muito que isso é uma demonstração de amor. Eu acredito que quando a gente vai atrás de pesquisar, ver o que essas pessoas sofreram, a gente consegue demonstrar amor, porque a gente vai sentir compaixão por essas pessoas, né? A gente vai realmente olhar essas pessoas com olhos diferentes. E acho muito importante saber isso, sobre essas questões de termo, história, sobre o significado da sigla em si, pela valorização das pessoas homossexuais, e também para a gente entender entender essa parcela da população que ainda sofre de intolerância, preconceito e morte. Eu tava pensando, né? Mais ou menos a morte da Emma White, um bom ponto para a gente começar a entender que é óbvio que Jesus não ia vir naquela época. Eu sempre penso no ano que ela morre como tipo, beleza, é um ano onde se a igreja, como povo, estivesse acordado, né? Se nunca tivesse caído nesse sentimento laodiceano e esse problema, né, grave. Há quantos anos a gente poderia ter acordado ao fato de que as leis de igreja e Estado estavam perseguindo outros grupos? De forma muito especial esse aí,
há quanto tempo a gente já estaria defendendo o direito deles, né? Só que a gente se perdeu no nosso cristianismo, no nosso toroápis aí, e definitivamente a gente não olhou para ninguém, não olhou para o próximo há muito tempo. E só falando dos LGBT, né? Tem mais coisas. Estão as mulheres aí, enfim. Só estava com esse pensamento. É interessante lembrar que nessa época que estava acontecendo essa revolta de Stonewall, os negros estavam conseguindo essa liberdade, enquanto as pessoas que faziam parte dessa comunidade estavam sendo oprimidas, né? E aqui no Brasil a gente estava em um cenário de ditadura, então é como se o Brasil tivesse ficado para trás assim uns 10 anos. Eu só fico pensando, né? Porque a Bíblia, ela fala, desde o Antigo Testamento, que o povo de Deus deveria olhar pelos oprimidos, enfim, né? Naquela época, isso nos pobres, as viúvas, os órfãos e tal. Mas é incrível como uma classe de pessoas que foi tão oprimida, simplesmente pela existência de uma maneira tão forte, feroz e violenta, a gente não consegue, como igreja, assim, né? Como classe de cristãos, agora está começando, mas não consegue olhar para essas pessoas e ver que elas precisam da nossa ajuda, da nossa, né, que a gente se direcione para elas e não que a gente ataque e aumente essa opressão. Eu acho que isso é muito, muito extremo, quanto o cristianismo realmente está cego para essa realidade. Exatamente. E é basicamente uma perseguição por essas pessoas amarem outras pessoas que, né, não deveriam, entre aspas. Pode falar, Ana Paula? Eu entendo porque existe uma grande resistência em aceitar, por mais que a gente não tenha o direito de aceitar ou não a existência de alguém, entendeu? A pessoa só existe e pronto, acabou. Assim como eu existo, ela existe e não é a gente que decide se aceita alguma coisa ou não. As coisas são como são. Mas eu entendo a angústia de olhar para a Bíblia e enxergar que em 6 ou 7 versos você tem a condenação da prática homossexual, mas e por essa crença na Bíblia como um livro absoluto, como um livro de princípios morais e condenação daquilo que é imoral, as pessoas têm medo do pecado e medo de não alcançarem o céu. Então, eu consigo entender o outro lado também. Só que o que me deixa triste, o que me deixa extremamente abalada, é que, às vezes, as intenções que as pessoas dizem que são boas, como eu só quero a sua salvação, por isso que eu recomendo que você pratique o celibato, essa boa intenção ela vai por água abaixo quando eu começo a estudar sobre aquilo que é condenável, mas sem dizer a razão do porquê é condenável. As pessoas, elas dizem, isso é abominável a Deus, como Levíticos realmente fala, mas as pessoas não tentam entender do porquê isso é abominável. E para elas nem interessa de fato, entendeu? É porque a gente sofre uma lavagem cerebral desde que a gente nasce na igreja, que você tem que aceitar sem questionar. Eu lembro que isso era uma coisa dita, inclusive dentro do movimento, mas eu falava bem assim, Deus, não é possível de que o relacionamento com o Senhor tem que ser assim tão raso, onde você não dá os motivos porque você está fazendo alguma coisa. É a mesma coisa que você chegar para alguém e falar o seguinte, olha, eu te amo, mas você nem sabe o que significa, o que é amor, você nem sabe o que significa, o que quer dizer essas palavras, eu te amo, mas porque está escrito, você tem que falar a palavra eu te amo, você diz, isso é a mesma coisa que nada. Isso é a mesma coisa que apresentar um sacrifício a Deus que não tem valor nenhum. Isso é Isaías 1 puramente, entendeu? E Deus ele vai falar o seguinte, eu me enojo desse tipo de comportamento, onde você faz o que faz sem saber do porquê você está fazendo isso, entende? Deus não quer esse tipo de relacionamento. Ele vai chamar isso de falsidade. Então, quando eu olho para a questão da homossexualidade e das pessoas que continuam dando murro em ponta de faca, dizendo, aceita o que está escrito, pronto, acabou, eu vejo que o que a gente precisa é realmente de amor de Deus no coração. É sair desse espírito de Laodiceia e pensar que a gente já tem todas as respostas. E procurar cada vez mais aliviar o sofrimento das pessoas à nossa volta, do nosso irmão, dentro da nossa família,
que eu tenho certeza que todo mundo tem parente que é homossexual, gente, porque mais de 10% da população mundial é homossexual, então para pensar. Eu tenho que fazer alguma coisa por essas pessoas, não é colocar elas dentro de um cercado invisível e ficar monitorando a vida delas. Então, se a gente não estudar a Bíblia com o afã de saber do porquê a gente acredita que uma coisa é certa e que uma coisa é errada, não vale de nada. E eu louvo a Deus por esse movimento, eu louvo a Deus pelos nossos anciãos, pelos nossos líderes, porque eles têm feito o papel de humanizar a Bíblia, entende? E de mostrar que toda ideologia implantada dentro da Bíblia tem apenas o objetivo de tornar as coisas o mais humanas o possível para a época em que elas foram escritas. Enfim, era isso. Bem, muito obrigada, Paula. O Isaac está perguntando no chat, as cores da bandeira têm alguma coisa a ver com as cores do arco-íris, com a forma de aliança entre Deus e a sociedade? Não, na verdade é mais por conta da diversidade, né? A cor do arco-íris, digamos que tem todas as cores primárias, isso mostra que, independente do que você seja, você pode se sentir representado, né? É uma questão de diversidade mesmo. Ok. Então, eu vou pedir para a Lara fazer a oração final e a gente pode encerrar por hoje. Então, vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, mais um sábado que a gente pode nos reunir juntos e aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais do Teu caráter. Senhor, esse é um tema que nos causa bastante impacto, eu acho que toda a humanidade, no tempo que a gente vive, mas a gente pede que esse impacto não seja para nos gerar preconceito ou aversão, ou para continuar repetindo padrões que a gente sabe que não representam de nenhuma forma o Teu caráter. A gente pede que esse impacto nos acorde para a percepção do quanto esse é um tema que precisa ser discutido, precisa ser falado, e o quanto a gente precisa ir ao encontro dessas pessoas, desse grupo, para entender a situação em que elas vivem, entender que elas foram criadas assim, e assim como a gente tem direito de desfrutar da nossa liberdade, todo ser humano que o Senhor criou, perfeito como o Senhor criou, com a diversidade que Tu, como Criador, colocou em cada canto desse planeta e desse universo, a gente possa entender que as pessoas também são assim, que isso possa ser uma pequena chave, uma pequena abertura para conseguir acabar com o preconceito, com qualquer visão temerosa, Senhor, desse tema. Nos ajude a realmente buscar um entendimento, buscar estarmos mais próximos de Ti, daquilo que o Senhor realmente quis dizer e não daquilo que as nossas tradições acham e interpretam que o Senhor disse. Nos ajude a sermos mais coerentes e consistentes com a nossa visão sobre Ti e sobre o mundo. É isso que a gente pede hoje. A gente agradece mais uma vez pela vida da Thaís, pela vida de algumas pessoas nesse movimento que não têm medo de expor o seu lugar de fala, Senhor, e nos ensinam tanto, simplesmente por existirem e por não terem medo de, mesmo num mundo que ameaça a sua existência, levantar a voz e buscar uma revolução, que a gente possa se juntar a essas pessoas, Senhor, e não ter medo de representar Teu caráter como ele realmente é. É isso que a gente agradece em Teu nome, Jesus, em nome de Jesus. Amém.